Pois é, as pesquisas mostram boas novidades para o Flávio e ficam melhores ainda se a gente adotar a tática aqui que o Leonardo Dias mostra para a gente de fazer o balanceamento pelo PNAD, né? Saiu outro dia a pesquisa do Datafolha, que eu já fiz um vídeo sobre isso, mostrando que o Datafolha foi muito bom para o Flávio Bolsonaro, não foi bom para o Lula. Aliás, é engraçado quando você vê o Merval Pereira falando aqui, ó. Último Datafolha foi bom para Lula e Flávio. Não, não foi bom para o Lula não, meu amigo, só foi bom para o Flávio, né? Mas é lógico que o cara é um torcedor, né? E hoje teve também o Vox Brasil, que eu não sei não, tá? Eu suspeito que tem alguma coisa a ver com o Vox Populi. Lembra que o Vox Populi é aquele instituto de pesquisa da esquerda, né? Vox Brasil, eu não sei não, me parece muito estranho. Eles dizem que não, tá? Dizem que são outra empresa totalmente diferente, que é outro CNPJ e não sei o que lá, mas não custa nada mudar tudo e deixar a mesma lógica do Instituto. De qualquer forma, no Vox Brasil, o Lula derreteu 4 pontos percentuais depois do PT Master, como eles mesmos estão falando aqui com o caso do Jacques Wagner, né? Isso é uma coisa boa, porque como eu falei para vocês, ainda vem muito PT Master por aí. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 27 de junho de 2026. 1h da tarde, e essas notícias foram sugeridas por Loro Heleno, Javier Milei, o ANCAP lendário, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a Vox Brasil, que estava dando Lula muito na frente do Flávio, né? O Lula perdeu 4 pontos. Ele ainda está numericamente na frente do Flávio, mas ficou bem agora, o empate técnico ficou bem claro aqui, né? Na semana seguinte, a Polícia Federal buscar provas de corrupção no Banco Master com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. O presidente Lula derreteu 3,8 pontos percentuais no cenário estimulado de primeiro turno da disputa pela reeleição. Aqui ele está falando do primeiro turno. No primeiro turno meio que não faz diferença, porque primeiro turno vai ser o Flávio e o Lula que vão para o segundo turno mesmo, não tem nenhuma dúvida. Mas o mais importante é isso daqui, ó. No segundo turno, o Lula caiu para 45,3% e o Flávio subiu para 42,8%. Veja, nessa pesquisa do Vox Brasil, ou Vox Populi, não sei, a diferença estava fora da margem de erro, ou seja, o Lula estava ganhando no segundo turno do Flávio fora da margem de erro. A diferença caiu de 6,5 para 2,5 pontos. Ou seja, aqui também caiu 4 pontos percentuais no segundo turno a diferença do Lula para o Flávio. O Lula continua numericamente à frente, mas agora em empate técnico muito perto do Flávio, né? E justamente na questão do Jacques Wagner e coisa e tal. E por que isso é uma coisa significativa? Isso é muito significativo, como eu falei para vocês, é o que está apavorando o governo por 2 aspectos principais. O primeiro, que tradicionalmente essas pesquisas favorecem a esquerda e prejudicam a direita. A gente viu isso acontecer na eleição de 2022. Né? O Bolsonaro teve no primeiro turno muito mais votos do que as pesquisas indicavam, foi para o segundo turno, tinha muita gente achando que o Lula ia ganhar no primeiro turno em 2022, e no final das contas foi para o segundo turno. O Lula ganhou, é verdade, mas ganhou com uma margenzinha deste tamanho, muito menor que as pesquisas indicavam, né? Então essa é a primeira preocupação do Lula. A segunda preocupação do Lula é que ainda tem mais coisa para vir do Master por aí, né? Ou seja, o que eu falo para vocês, o PT Master, meu amigo, corrupção é uma coisa que acontece com governos, meu amigo, não tem esse negócio não. Isso vai afetar muito mais o Lula do que qualquer outra pessoa, né? Então não tem alternativa, né? Vamos ver como é que ficam os próximos passos aí, os próximos escândalos que surgem. Eu tenho certeza que o Rui Costa ainda vai rodar nessa história, tenho certeza que vai sair muita coisa ainda, mas o fato é que com esse escândalo que aconteceu aqui, a chance do Lula diminuiu muito. Então é evidente que, ao contrário do que diz aqui o Merval Pereira, né, que o último Datafolha foi bom para Lula e para Flávio, né? Aqui, ó, ele fala aqui que o resultado da pesquisa Datafolha divulgado no último sábado mostra a estabilidade dos candidatos à presidência. É um bom sinal para as duas candidaturas. Não, é bom sinal para o Flávio. Por quê? Porque isso daqui, essa pesquisa foi antes do caso do Jacques Wagner, né? Mostrou que o dano ao Flávio já tinha estancado antes disso e agora está até recuperando a candidatura do Flávio. Mas tem uma coisa mais interessante nessa história aqui, que é essa análise que faz aqui o Leonardo Dias. Tá? O Leonardo Dias trabalha com auditoria e com questão de estatística, e ele faz uma avaliação aqui na pesquisa Datafolha. Né? Lembrando que a Datafolha deu o resultado de empate técnico 47-43, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais, empate técnico entre Lula e Flávio. Né? Então ele diz aqui, ó, é empate técnico, isso é só o começo.
Quando a renda da amostra é recalibrada pelo PNAD, a vantagem de Lula some por completo. Ao contrário, o Flávio aparece na frente do Lula, tá? Então ele faz uma auditoria aqui, o link completo dele, eu não vou entrar em todos os detalhes técnicos que ele coloca aqui, mas o link está na descrição do vídeo, caso você queira ler o relatório dele completo aqui, né? Ele começa o relatório dele elogiando o Datafolha, ele fala que tem algumas coisas que o Datafolha faz bem, né? Faz melhor do que, por exemplo, o Atlas Intel, né? Então ele faz aqui a calibragem demográfica, não sei o que lá, então assim, ele elogia um monte de coisa no Datafolha, né? Então beleza, ok, é uma boa pesquisa e coisa e tal, apesar de que a gente tem essa ideia de que o Datafolha faz entrevista em porta de presídio, né? A gente vai ver aqui o que é a porta de presídio que ele faz, ele mostra nesse ponto aqui. Realmente o que eu falo para vocês, é muito fácil você manipular esse tipo de pesquisa, e o que o Datafolha faz é alguma coisa parecida. Ok, não é entrevista em porta de presídio. O que ele faz é considerar uma massa maior de pobres na importância da coisa toda, né? E como os mais pobres tendem a votar no Lula, acaba sendo o efeito o mesmo, tá? É praticamente o mesmo que fazer entrevista em porta de presídio em termos de manipulação de estatística, né? Então ele vem falando aqui sobre a questão da margem de erro, que na verdade mais ou menos 2% não é bem assim, não sei o que lá. Aí ele fala aqui, ó, aqui está a engrenagem que produz a vantagem de Lula. No perfil ponderado do Datafolha, 50,4% dos entrevistados declararam renda familiar de até 2 salários mínimos, metade da amostra, né? Então, entenda, o que é uma pesquisa em última análise? Você quer saber a opinião da população inteira, você quer saber quem que a população inteira vai votar. Para você perguntar para 100% da população, é impossível. Então você cria uma amostra. Uma amostra é um conceito em que você pega um número de pessoas e faz a pergunta para aquele número de pessoas e você consegue expandir aquele resultado para toda a população, né? E isso funciona muito bem, tá, gente? Estatística funciona muito bem. Muitas empresas fazem toda a campanha de marketing, toda a percepção do produto com base em estatística e funciona muito bem. E mesmo no caso de eleição, embora você tenha alguns problemas aqui e ali, se a pesquisa for bem feita, ela funciona muito bem sim, tá? Só que qual que é o problema? Quando você escolhe essa amostra, é difícil, você tem que escolher uma amostra que seja representativa da sua população. Isso quer dizer o quê? Você não pode pegar uma amostra que seja só homem, por exemplo, ou só mulher, ou só pessoas ricas, ou só pessoas pobres, né? A sua amostra, ela tem que refletir mais ou menos o valor da sociedade como um todo. Só que na prática isso é muito difícil, porque para pensar, como é que a Datafolha faz a pesquisa dela? Ela vai na rua e começa a entrevistar pessoas na rua, né? Então, imagina, é difícil você conseguir pegar exatamente o número de mulheres percentual em relação à sociedade, o número de pessoas ricas percentual em relação à sociedade. Então, o que acontece nesse caso? Você faz uma entrevista tentando chegar o mais perto possível disso, e depois você faz fatores de correção. Então, por exemplo, vamos supor que você foi para a rua, você queria entrevistar não sei quantas mulheres, não sei quantos homens, não sei o que lá, mas acabou entrevistando mais mulheres do que você deveria. Então você aplica depois disso uma correção nesses dados em que a opinião das mulheres vai valer um pouquinho menos e a opinião dos homens vai valer um pouquinho mais. Por quê? Porque você deveria ter entrevistado mais homens do que entrevistou, entendeu? É uma correção que você aplica nesse seu conjunto para garantir que aquela sua amostra é representativa da sociedade. Mas aí que entra um detalhe. Quando o Datafolha faz essa distribuição, você faz a distribuição por várias coisas, distribuição pela escolaridade, distribuição pelo gênero, pela idade, está tudo certinho no Datafolha, mas quando chega na distribuição pela renda, a Datafolha usa um truquezinho aqui, ó. No perfil ponderado do Datafolha, o que é perfil ponderado? Aquilo que eu falei. Na prática, quando você entrevista as pessoas, nunca é perfeitamente o que você quer. Então você dá uma ponderação. Você aumenta um pouco o nível e coisa e tal. No perfil ponderado, eles queriam 50,4% dos entrevistados renda familiar de até 2 salários mínimos. Ou seja, pessoa pobre, ganha menos de 2 salários mínimos, né? E o que diz a PNAD contínua do IBGE? Por domicílios, é 42,9% até 2 salários mínimos. Por pessoas de mais de 16 anos, é 35,4%. O Datafolha usa um valor maior do que os dois aqui. O Datafolha usa 50,4% na hora de fazer a ponderação desses números, né? E enquanto por domicílio é 42,9%, já é uma diminuição grande. E se você pegar pessoas de mais de 16 anos, que é quem vota, né? Quem vota tem mais de 16 anos, né? É 35,4% das pessoas ganham menos de 2 salários mínimos. Então,
Repara que tem uma diferença enorme entre a ponderação do Datafolha para a pessoa, pela renda da pessoa, né? E aí, ou seja, nos dois casos a amostra do Datafolha é mais pobre que a população. Isso não é detalhe. A renda é o corte que mais separa os candidatos no segundo turno. Até 2 salários mínimos, o Lula ganha do Flávio de 53% a 38%. Acima de 2 salários mínimos, o Flávio ganha em todas as faixas de renda. 49%, 51% e 54%. Ou seja, a chave vira exatamente nos 2 salários mínimos, que é exatamente onde a Datafolha bota um valor maior para o lado do Lula, né? Esse daqui, ó, isso daqui, ó, esse negócio da Datafolha considerar 50% dos entrevistados com renda até 2 salários mínimos, é a porta de presídio que a gente fala. A gente fala porta de presídio de forma hipotética, né? Mas a martelada que a Datafolha dá no número para conseguir ajudar o Lula nas pesquisas dela, que sempre ajuda o Lula, né? Aí qual que é a surpresa, né? Beleza, então vamos fazer a conta agora, se você pegar o negócio. Aqui, ó, se você fizer a correção pelo PNAD, que seria a coisa correta, o Flávio fica com 45,9, o Lula com 45,6. Ou seja, inverte, o Flávio está na frente numericamente. Esse é o pavor dos petistas. Eles sabem que na prática, se você fizer a conta direitinho, o Flávio já está na frente no segundo turno agora. Isso daqui, lembra, essa pesquisa é antes de entrar o escândalo do Jacques Wagner. Não é à toa que o pessoal está apavorado com isso, né? Não é à toa que o pessoal do Lula está apavorado com esse negócio do Jacques Wagner. Eles sabem que vem mais, que ainda vai jogar mais lama em cima do governo. Eles sabem que a situação já está ruim agora, vai piorar mais ainda. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.